Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos falar da democracia dos sovietes, do comunismo de guerra durante a Guerra Civil, o que é que foi, e vamos falar também da NEP, e depois acho que paramos por aí. Então, no último vídeo, nós ficamos pelos tratados revolucionários, ou seja, os bolcheviques ganharam a Revolução de Outubro, conseguiram estabelecer o seu regime revolucionário, e depois começaram a negociar, primeiro negociar a paz com a Alemanha através do Tratado de Brest-Litovsk, que só chegou a acontecer em 1918, já durante o comunismo de guerra, mas também impuseram os outros tratados, os outros decretos revolucionários, como por exemplo o da terra, o do controle operário, etc. E começaram a nacionalizar as produções e fábricas. Vimos também que essa paz que eles negociaram com a Alemanha foi um bocado desastrosa, porque perderam muitas minas, muita população, muitos campos, muitas terras cultiváveis. Vimos também que houve problemas internos porque os soldados que voltaram da guerra não tinham um emprego para onde voltar, não tinham condições para fazer a sua vida e, portanto, começou a haver uma inquietação social e nas eleições de novembro o Partido Bolchevique, o Partido Comunista, já só tinha 25% dos votos. Ou seja, havia muitas pessoas que não gostavam daquilo. E surgiu-se uma situação de guerra civil, até porque havia apoios internacionais de vários regimes europeus que não queriam, e também do Japão, que não queriam que a Rússia, que o comunismo e o socialismo se espalhassem por mais sítios, que crescesse. Então temos o Exército Branco, que eram os bolcheviques, os moderados, com apoio internacional, contra o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Trotsky era quem estava a liderar mais a parte estratégica e militar. Os militares de Trotsky conseguiram ganhar através de uma série de medidas também impostas por Lenin, que conseguiu criar situações vantajosas, e é isso que vamos ver. Então, primeiro tivemos a democracia dos sovietes, que foi esta parte que meio que falhou, em que os sovietes tinham todo o poder. Basicamente dizia-se que era a democracia dos sovietes porque tudo o que foi tirado aos grandes proprietários, todos os campos, todas as terras e, no geral, a administração das coisas, foi passada para os sovietes para que fossem geridas a nível local pelos digamos, sindicatos, pelo conjunto dos operários e dos camponeses. Ora, para percebermos porque é que o comunismo de guerra existiu, temos que perceber a teoria marxista. A teoria marxista é basicamente de que podemos atingir uma sociedade sem classes e sem Estado, sem governo, etc., em que basicamente tudo funciona bem, porque somos todos iguais, não há diferenças, não há classes, não há ricos nem pobres, não há uma classe dominante, nenhuma classe dominada, e portanto está tudo bem. Para atingir isso, Marx descreveu várias etapas, sendo a primeira a ditadura do proletariado. O proletariado depende um bocado da realidade. Na realidade russa eram mais camponeses do que operários, na realidade em que Marx descreveu foi na Alemanha industrializada e portanto havia mais operários que camponeses, necessariamente. Portanto, basicamente ao conjunto dos operários e camponeses, das classes mais pobres e exploradas, que se juntam e tomam o governo e através do governo impõem a sua ditadura e desmantelam as estruturas burguesas, ou seja, acabam com a livre troca, acabam com o comércio, tudo deve ser centralizado para que seja tipo o Estado a dar a todos, para acabar com as diferenças sociais e económicas. E o que é que aconteceu? Então, como estávamos numa guerra civil, havia apenas uma opção para Lenin. Lenin, que era quem estava a comandar isto tudo, pensou: eu posso perder a guerra civil e acaba-se a ditadura do proletariado e nunca vamos ter comunismo, ou eu posso ser completamente radical e vencer isto custo o que custar. E ele optou pela segunda hipótese. Então criou um conjunto de medidas a que ficaram conhecidas como comunismo de guerra. E as principais medidas deste comunismo de guerra foram a nacionalização de praticamente tudo, ou seja, acho que a única coisa que ficou, tipo, que podia ser privada eram empresas com menos de 5 pessoas. Portanto, tipo, banca, comércio, produções, fábricas, foi tudo nacionalizado. Transportes, portanto, foi tudo nacionalizado. E também toda a produção era entregue ao Estado, ou seja, já não podíamos ficar com aquilo que produzíamos. Era tipo 100% de imposto e depois o Estado decidia o que é que recebíamos de volta. E isto acabou por gerar algum descontentamento, porque as pessoas queriam comer e queriam poder trocar os excedentes que tinham para negociar. Mas, pronto, então o pior ainda era o que é que eles recebiam de volta, porque foram criados novos critérios de justiça social, em que basicamente quem recebia primeiro a comida era o Exército Vermelho. Ora, isto dá jeito porque é o exército que vai ganhar a revolução e manter o comunismo possível no futuro. Portanto, Lenin deu prioridade ao Exército Vermelho, depois disso dava aos camponeses e adivinhem quem é que falta e que ficava mesmo
eram os burgueses, os que foram expropriados das suas terras e agora também não tinham nada, continuavam sem direitos e continuavam a ser tipo destruídos. O que acaba por ser uma espécie de vingança, mas também uma forma de, ok, agora vocês são todos iguais, já não há classe dominante, que era um dos outros objetivos deles. Outras medidas também do comunismo de guerra foram o trabalho obrigatório dos 16 aos 50 anos, ou seja, toda a gente tinha que ir trabalhar, porque senão depois também não recebia. Outra foi a atribuição do salário, ou seja, do rendimento da pessoa, de acordo com a sua produtividade, mais ou menos como fazem nas sociedades capitalistas. E também, por exemplo, começaram a reprimir a indisciplina, ou seja, quem contrariasse o regime, quem quisesse não trabalhar e receber a mesma, pronto, era punido. Pensem de que formas. E também quiseram saber muito da promoção cultural, ou seja, começaram a construir escolas, começaram a nacionalizar primeiro a educação toda, a nacionalizar a cultura e depois também a tentar fornecer isso ao povo. Acho que isso aí foi um dos únicos sucessos, acabaram com o analfabetismo, ou grande parte dele, porque a população, camponeses e operários, não sabiam muito bem, não tinham educação, portanto não sabiam muito bem o que é que se estava a passar, etc. Criaram museus, obras artísticas, obras literárias, científicas, pronto, e tudo passou a ser do Estado. Além disso, e isso é outro assunto que vou passar muito rapidamente porque não encaixa bem aqui, está no livro, mas não encaixa muito bem aqui, foi basicamente o Partido Comunista, que era o que estava de facto a levar esta revolução para a frente, foi aquele que passou a ser o único permitido, ou seja, todos os partidos políticos foram abolidos, eram proibidos, eram ilegais, e o Partido Comunista começou a ficar meio que misturado com o Estado, começou a ser ele o Estado. Criaram a Checa, que era basicamente terror em russo, e era tipo a PIDE em Portugal, ou seja, aquelas pessoas que não concordavam com o regime, que se revoltavam, eram presas, julgadas assim rapidamente às pancadas, e ou mortas, ou presas, ou mandadas para campos de concentração, etc. E também talvez as suas famílias, depende de que nível de infração é que fizeram. Proibiram os jornais burgueses, começaram a regular a imprensa também, porque não podem haver críticas, e praticamente foi isso. Depois o centralismo democrático foi basicamente esta confusão do Partido Comunista e do Estado, em que uns nomeiam outros, depois tipo, este nomeia este e este é que controla este, ou seja, são tipo ligados entre si, e um é do Partido Comunista e outro é do Estado, portanto meio que se juntam os dois. Mais ou menos como o Partido Socialista em Portugal a nomear a sua própria família. E depois, por exemplo, tínhamos as células, as fábricas, os serviços, as aldeias, pertenciam ao Partido Comunista, porque eram eles que estavam a gerir, eram os sovietes do Partido Comunista, e depois o Estado também estava tipo, misturado. Ok, tipo, eu vou deixar aqui uma imagem, é mais fácil, mas basicamente estavam todos misturados e era muito difícil distinguir quem é que controlava quem, e acabava por ser o Partido Comunista a controlar o Estado e a controlar toda a gente. Pronto, depois sobre a nova política económica, temos que entender que toda esta situação de guerra e de guerra civil especialmente levou a que as pessoas tivessem poucos alimentos, a produção baixava, até por causa das medidas também que eles impuseram a nível económico, ou seja, o facto de eu não poder ter as minhas próprias coisas, as minhas próprias sobras para negociar, o facto de eu não poder trabalhar para uma empresa, de poder criar uma empresa, fez com que os níveis de produção baixassem muito, porque deixa de haver um incentivo, deixa de haver lucro e portanto as pessoas já não querem trabalhar, tipo, vão fazer apenas o mínimo. E mesmo o mínimo é complicado, porque elas chegavam a destruir colheitas só para os soldados não as levarem. Então, pronto, o que podemos concluir é que a produção baixou, quer seja de cereais, quer seja da indústria, baixou bastante. As pessoas estavam a morrer de fome, ao ponto de desenterrarem mortos para os comer, ao ponto de comerem os seus cães e gatos, os seus animais de estimação, e havia vários casos de canibalismo a serem reportados. Portanto, a situação económica aliada à situação de guerra não estava a resultar. Então, a guerra acabou e Lenin viu, eu tenho este país que, ok, ganhou a guerra, o bolchevismo, o comunismo ganhou a guerra, mas eu não posso construir uma sociedade verdadeiramente comunista em cima destas ruínas, isto não está em condições. Então o que ele fez foi um chamado recuo estratégico ao capitalismo, ou seja, ele liberalizou um bocado a economia, nada do que era o ideal comunista, mas liberalizou um bocado para que a produção voltasse a subir, para que a situação social voltasse a estar um bocado estável. Algumas das medidas foram, por exemplo, a requisição obrigatória dos cereais e das matérias
passou a ser apenas um imposto em género, ou seja, eles já não tinham que dar 100% do que produziam, mas apenas um certo imposto, uma parte, e podiam ficar com o que sobrasse para eles, ou para comer, ou para vender, ou para ambas, e portanto voltou a haver uma certa liberdade de comércio. Isto teve resultados bastante rápidos, como por exemplo as terras incultas, ou seja, as que não estavam a ser utilizadas, passaram de 25% para 2,6%, ou seja, passou a ser muito mais produtivo, passaram a utilizar os recursos da União Soviética de forma bastante mais eficaz e eficiente. Depois, também na indústria, houve algumas medidas, as empresas poderiam voltar a existir até 20 trabalhadores, 20 operários. Ou seja, acima de 20 continua a ser nacionalizada, continua a pertencer ao Estado, mas havia também agora alguma liberdade para a indústria ter patrões. E pronto, isto aqui também aumentou outra vez a produtividade. Eu vou deixar aqui uma imagem que aparece no meu livro, em que a produção baixa toda, desde o comunismo de guerra e das medidas socialistas na economia, baixam todas até 1920 e depois, com a nova política económica, voltam a subir para, não só para o que já tinham, mas voltam a aumentar, ultrapassam esse que já tinham. Portanto, cresceram economicamente e cresceram a nível de produções. Só que isto deu alguma revolta às pessoas, aos bolcheviques especialmente, e às pessoas que acreditaram na mensagem bolchevique, que é: vai acabar a sociedade com classes, vamos ser todos iguais, etc. Porquê? Porque eles agora estavam a permitir novamente proprietários de fábricas, proprietários de terras, comércio, burgueses, e então os bolcheviques começaram a revoltar-se um bocado contra esta gestão. Além disso, vale a pena referir que havia capital estrangeiro a entrar, ou seja, os estrangeiros podiam agora investir, portanto, não só estava a haver entrada de riqueza no país que antes não era permitida, como estavam a vir pessoas para trabalhar na Rússia, viam: olha, afinal eles até têm alguma liberdade, bora tentar fazer uma vida lá, e vinham cá a tentar construir o seu negócio, vinham cá a ensinar as suas técnicas, explicar como é que faziam na Europa, etc, etc. Mas pronto, lá está, como isto era um regresso ao capitalismo, o pessoal não gostou e portanto vai fazer com que voltem a repor, aqui diz, a ortodoxia marxista, ou seja, voltam a ser implacáveis na economia, voltam a não permitir este comércio, estas poucas liberdades. E portanto a Rússia vai voltar a ficar mal. Mas pronto, sempre tiveram este pequeno recuo que lhes permitiu voltar a subir as produções e não estar tão miseráveis como estavam depois da guerra. E pronto, por este tema é tudo. A seguir nós vamos passar a dar, pelo menos na minha turma, vamos passar a dar Stalin, vamos dar o stalinismo. Lenin morreu com um acidente cerebral e Stalin vai subir ao poder, destruindo toda a oposição. Portanto, isso vão ser os próximos assuntos. Agora, para já, eu vou ter uma questão de aula amanhã, de História, e estes são os temas que vão sair. Portanto, dá para fazer um apanhado da matéria até aqui. Espero que vos tenha ajudado. Obrigado.